Olá, eu sou a Rosângela Oliveira, professora da Proculinária, e hoje eu vim ensinar para vocês como que a gente faz o nosso tradicional pão francês. Apresentando aqui os nossos ingredientes, a quantidade você pode conferir aí ao lado: sal, fermento biológico seco, aditivo para pão, água com gelo e farinha para pão. Para iniciar o nosso processo, a gente vai adicionar na masseira a farinha de trigo, logo depois da farinha de trigo, a gente vai adicionar o fermento. Após misturar a farinha com o fermento, eu já posso desligar e acrescentar os demais ingredientes, como o sal e o aditivo. Após adicionar o aditivo, a gente pode fechar, dar uma leve misturada e aí já começar a adicionar a água. A água a gente vai adicionar aos poucos. Aqui eu estou utilizando a água com gelo devido à minha masseira ser rápida. Como ela é rápida, ela esquenta também rapidamente, né? Devido à ação mecânica da massa, com o equipamento, essa massa ela começa a esquentar. Então, quando eu utilizo gelo, eu vou conseguir ficar por mais tempo com essa massa na minha masseira. Isto é, eu vou ter uma massa que ela vai conseguir chegar ao ponto de véu, que é o nosso ponto desejado para a massa do nosso pão francês. Vou acrescentando aqui o gelo aos poucos. E aí a gente continua acrescentando a água. Essa massa ela vai quebrar todo o gelo e após ela quebrar o gelo, ela vai deixar a massa unificada. Depois disso, que a massa estiver toda homogênea, ela vai continuar o seu trabalho até que essa massa fique elástica e acaba atingindo o ponto desejado. Vamos deixar a massa bater em torno de 4 a 5 minutos. Bem, gente, o que a gente está esperando aqui? A gente está esperando que essa massa ela adquira o ponto de véu, que é o ponto obtido quando a gente tem o glúten totalmente desenvolvido. Isso é, quando a gente tem a ação das duas proteínas do trigo, a gliadina e a glutenina, que juntas com a água e a ação mecânica ocorrida pela masseira, elas fazem uma rede que é chamada de rede de glúten. O que é que essa rede confere? Essa rede ela confere a extensibilidade e a elasticidade dessa massa, características ideais para que a gente tenha um pão com excelentes qualidades. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu pesei 1,8 kg de massa. Por que 1,8 kg? Porque eu tenho aqui uma divisora que vai dividir em 30 pedaços. Então, eu vou ter pãezinhos com 60 gramas. E aí, eu umedeci essa massa com óleo, para que a gente tenha ela soltinha da divisora. E agora, a gente vai colocar aqui na nossa divisora. Ela está travada, né? Então, essa trava é uma trava para a gente somente pressionar a massa, sem dividir. Para quê? Para dividir essa massa em todo o nosso recipiente. Então, a gente vai conseguir fatiar em tamanhos iguais. A gente vai conseguir dividir o pão todos com o mesmo peso, devido a esse processo que a gente fez agora, de pressionar a massa para que ela possa se acomodar melhor no recipiente. Agora a gente vai tirar a trava e aí depois de destravada, agora sim essas lâminas vão descer e vão fazer o corte do nosso pão. Cortou o pão completamente. Não precisa colocar força, gente. Tem algumas pessoas que só faltam quebrar esse equipamento. Então é um equipamento que eu não preciso de força. As lâminas elas cortam, a massa não é algo tão duro. Então levantou, já está cortada. Quando eu puxar aqui, ó, eu já tenho todos os meus pãezinhos pesados, em porções iguais, certo? Então, eu tenho aqui a minha modeladora, coloquei um pouquinho de farinha de rosca. Tem algumas pessoas que não gostam de fazer o pão francês com farinha de rosca. E aí, no caso, se não utilizar farinha de rosca, pode utilizar óleo para que esse pão
essa massa ela não venha pregar na hora que a gente for utilizar. Já ligada na tomada, a gente coloca aqui a nossa modeladora para funcionar. Coloca o pãozinho na modeladora e a gente vai ter esse pão aqui do outro lado já modelado. E aí depois que esse pãozinho passa pela modeladora, a gente vai colocar eles na tela. Veja que eu coloquei de 5 em 5 na tela e ele com espaçamento próximo um do outro. Um espacinho de mais ou menos 2 dedos entre um pãozinho e outro. Para quê? Para ele crescer uniformemente. E aí nossos pãezinhos foram colocados no forno a 175 graus por 15 minutos. O que vai acontecer agora, gente, é o que chama-se de salto de forno, né? Na hora que os pães entram no forno, eles dão uma murchada, uma leve murchada. Depois eles vão acabar crescendo de novo.